Graças a Deus, irmãos. Amém. Antes de iniciarmos, eu gostaria mais uma vez de estar orando, clamando para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, possa estar abrindo nossos corações, direcionando o culto dessa noite, para que possamos aprender mais e mais da sua palavra, e que não seja nenhum homem a estar falando, e somente a palavra da verdade, somente Cristo, através da sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que entra no íntimo do nosso coração. Então que essa palavra possa estar entrando em nossos corações e possa estar trazendo vida e vida em abundância. Amém, irmãos? Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade tão preciosa que estamos tendo, Pai, de estarmos reunidos em Teu nome, como uma fração do Teu santo corpo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu o Teu Filho amado Jesus naquela cruz para nos salvar, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por sermos incluídos nesse precioso sacrifício. E eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos conhecendo mais de Ti. E quero te clamar nessa noite que o Teu Espírito possa agir em nossas vidas, Senhor. Amém. Que a palavra ache um solo fértil em nossos corações, Pai, resultando em vida, Senhor. Como precisamos viver além da letra, conhecer além da letra. Conhecemos muito, sabemos muito e vivemos pouco. Que o Senhor possa nos ajudar a viver uma vida que glorifica a Ti, Senhor. Amém. Ser com cada um que está aqui presente e as famílias representadas, Senhor. E com aqueles que não puderam vir. Nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo em Filipenses 2. Um desafio muito grande. E eu clamo a capacitação do Espírito Santo nessa noite, nessa hora, para podermos estar estudando esse texto tão maravilhoso. Nós estaremos, a porção destinada dessa noite será em Filipenses 2, dos versos 5 a 11. Se nós formos ver aqui o título dessa fração, dessa parte da carta à igreja de Filipos, ela vai estar descrita como o exemplo de Cristo na humilhação. E o verso 5 aqui é um verso chave para nós, porque Paulo começa esse verso exortando e encorajando a igreja de Filipos. E essa mesma exortação e esse mesmo encorajamento ele tem para nós essa noite. Então o tema que nós vamos trabalhar hoje é a mente de Cristo. Humilhação, sacrifício e exaltação. Todas esses três fragmentos, esses três pilares, nós vamos estar estudando nesses versos de forma expositiva, de forma simples e resumida, porque é um texto muito abrangente, um texto maravilhoso que pode ser usado de diversas formas e que tem tanta profundidade que nós podemos estudá-lo uma vida toda e não será revelada a nós tamanha profundidade desses versos. Mas eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura corrida dos versos 5 ao verso 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda
para a glória de Deus Pai. Irmãos, eu já inicio, antes de dar o contexto geral da carta, o contexto geral do capítulo 2, eu inicio enfatizando para os irmãos o verso 5, essa exortação e esse encorajamento tão precioso que o apóstolo Paulo vai dar a nós. Tende em vós o mesmo sentimento. Aqui, quando fala sentimento, é uma palavra muito pequena para abranger o significado do que Paulo está querendo dizer aqui. Nós podemos traduzir esse sentimento como também tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Mas aqui, sentir, a mente, elas ainda são tão subjetivas para nós. Mas aqui é pensar como o Mestre pensou e andar como o Mestre andou. É uma ação, não é somente um sentimento ou somente um conhecimento. Ele tem que ser eficaz. Aqui vem a mente com a ação. Nós não podemos desassociar o conhecimento do agir. E aqui Paulo está clamando para que nós tenhamos a mesma mente de Cristo e vivamos como ele viveu. Mas como nós podemos entender a mente de Cristo? Aqui os versos vai dar uma fração do que é a mente do nosso tão precioso Salvador. E a gente vê aqui nesse tópico, nesse título, o exemplo de Cristo na humilhação. Não existe mente de Cristo em nós, não existe sentimento igual de Cristo em nós, sem uma vida de humilhação, sem uma vida de submissão, sem uma vida de servidão a Cristo, uma servidão em amor ao Senhor. Sem devoção não existe vida cristã. Sem devoção, sem consagração, que é entregar a nossa vida a Deus de todo o nosso coração, não existe, não há possibilidade de conhecermos e de vivermos a mente de Cristo. E nós vamos ver alguns aspectos da mente de Cristo. Mas, primeiramente, a carta de Filipenses foi escrita por Paulo. Em que época? Durante seu aprisionamento em Roma. O que torna tudo ainda mais maravilhoso. Porque Paulo, ele estava aprisionado, ele estava com recursos escassos, ele estava sozinho. E ele poderia fazer uma carta melancólica, ele poderia fazer uma carta de murmuração, mas não, ele faz uma carta enaltecendo Cristo. Ele faz uma carta trazendo, levando para aquela igreja fiel que era a igreja de Filipos, mais e mais da realidade de Cristo. E isso é maravilhoso. A igreja em Filipos era uma comunidade amada por Paulo, que foi fundada em sua segunda viagem missionária. E aqui nesse texto, nesse livro de Filipenses, ele vai nos fundamentar Cristo com 4 pilares, e nós já estudamos, meu pai por muitas vezes já falou a respeito disso, e é sempre bom a gente enfatizar, porque sabendo o norte, nós podemos entender a profundidade. Então, ele vai trabalhar vai fundamentar Cristo como a nossa mente, a nossa meta ou o nosso alvo, a nossa força e a nossa alegria, ou o nosso tudo. E tudo isso através do sofrimento. E ele vai nos mostrar nesse capítulo 2 que o sofrimento de Cristo e a humilhação de Cristo trouxe a exaltação. E nós só podemos ter essa mesma mente se nós também nos humilharmos. Nesse contexto,
apesar da lealdade e da generosidade dos filipenses que ajudaram Paulo, a igreja enfrentava desafios como qualquer uma outra, não era uma igreja perfeita. E o principal dos desafios daquela igreja era as divisões e as competições. Estavam sendo levantados contendas na igreja e estava repartindo essa igreja. E nesse contexto, o capítulo 2 é de profunda exortação e também de encorajamento para aquela igreja e para nós. Paulo, sabendo das rixas, Paulo, sabendo da rivalidade, da separação que estava ocorrendo na igreja de Filipos, ele vai e fala o quê? Independente da circunstância e da situação que vocês estão passando, do sofrimento, das revoltas e das discordâncias que vocês estão tendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso daí foi uma lapada na cara dos filipenses e tem que ser na nossa também. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, ele não vai recorrer a conselhos morais, ele não vai aqui ser um coach, ele não vai aqui alimentar o ego dos filipenses para que eles voltassem a ter a comunhão e acabassem as rixas, não. Ele vai apontar para o ápice da revelação bíblica, que é a pessoa e obra de Cristo. Irmãos, em todas as divergências, em todas as inseguranças, em todos os tropeços que nós tivermos nessa vida, e todas as decisões que nós devemos tomar, se nós não colocarmos na nossa frente a pessoa e obra de Cristo, se nós não tivermos Cristo fitos em nossos olhos, com certeza cairemos, com certeza desviaremos. Agora, se Cristo estiver fito em nossos olhos, apesar de todas as dificuldades, Ele estará presente com o seu braço forte, Ele estará guiando. Os temas centrais desse capítulo vão ser a unidade cristã, a humildade modelada em Cristo e a obediência que leva à exaltação. A mente de Cristo não é uma virtude gerada pelo esforço humano. Nós, por nossas forças, o nosso conhecimento, o nosso suor, nós não podemos alcançar a mente de Cristo. Porque nós só podemos alcançar a mente de Cristo através de uma vida de união com Ele. E nós só podemos nos unir, nos conectar cada vez mais a Cristo com uma vida de humilhação. Se o eu estiver na frente, se o nosso orgulho, se o nosso egoísmo estiver na frente, ele vai estar impedindo que uma vida de união com Cristo seja formada em nós. E assim o caráter de Cristo não pode ser formado em nós. O pecado, o nosso eu, é como ervas daninhas que sugam o alimento que aquele ramo que somos nós, ligados à videira verdadeira, que é Cristo, deveríamos receber. E assim nos fraquejamos nesse caminhar, entramos em contendas, em discussões, que são obras carnais. Por que estava havendo aquela divisão? Porque Cristo não era o centro. Porque a mente de Cristo não estava sendo estabelecida naquele lugar. Apesar de ser uma igreja fiel, apesar de ser uma igreja boa, por assim dizer. Nós não vemos extremas exortações na carta aos Filipenses, como vemos em Corinto, por exemplo. Mas mesmo assim, esses irmãos precisavam voltar para a centralidade de Cristo. E unidos a Ele, cada vez mais possuir a mente de
E essa mente de Cristo nós vamos estar estudando agora. O mesmo sentimento ou a mesma mente de Cristo deve governar o coração dos remidos por sua graça soberana. Com esse foco, hoje estudaremos, buscaremos compreender um pouco mais e assim viver, porque de nada basta compreendermos, vamos compreender e viver de acordo com essa preciosa mente de Cristo, para vivermos para a glória de Deus. Irmãos, vamos voltar ao texto, vamos voltar às Escrituras, e agora, de uma vez só, pausadamente, vamos estar trabalhando. E a primeira porção, vamos ter três porções bases. A primeira porção aqui estará no verso 5 ao verso 7. Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Esse servo aqui é escravo. O escravo, ele não tem vontade própria. A vontade do escravo é fazer a vontade do seu mestre. E a vontade de Cristo era fazer a vontade do seu Pai. Mesmo naquela hora em que ele já tinha cumprido a sua missão e ele poderia subir aos céus, ele preferiu cumprir a vontade do Pai e morrer naquela cruz para nos trazer a salvação. Naquele sofrimento, naquela angústia do Getsêmani, onde ele chega a suar sangue de tanta angústia, ele clama ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, a Bíblia diz em Isaías 53, que agradou o Senhor moê-lo naquela cruz. Esse é o tamanho do amor do nosso Senhor por nós. Então, por que não vivemos uma vida de devoção para com Ele? Bom, continuando. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Até aqui. O primeiro ponto que nós devemos salientar é que Cristo, Ele é Deus. E a sua encarnação, Ele não deixou de ser Deus. Mas Ele se esvaziou da sua glória. Mas o primeiro subtópico da humilhação de Cristo, a renúncia do Rei glorioso, é a divindade eterna. Se nós lermos a Escritura, Cristo antes da encarnação, ele subsistia em forma de Deus, possuindo toda a glória, majestade e atributos divinos em igualdade com o Pai. Se nós lermos lá em João 1, Evangelho de João, quem quiser abrir pode abrir, aqueles que não quiserem também não tem problema, mas no verso 1 ele vai falar assim: no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Cristo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui nós temos que desde o princípio, desde a eternidade passada, Ele era Deus. E agora, se nós formos lá para Colossenses 1, também, o verso 15, só pular umas folhinhas, que é do lado aí de Filipenses. Colossenses 1, no verso 15, vai nos falar assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse texto salienta, embasa e confirma o verso que acabamos de ler em João 1. Então aqui nós vemos em dois versos que Cristo, antes da encarnação, ele já era Deus. E desde o princípio da eternidade, desde sempre, ele estava com Deus e ele era Deus. O próximo tópico,
Então aqui nós salientamos a divindade eterna de Cristo. Isso é importantíssimo nós salientarmos para entendermos o quão grande foi a humilhação de Cristo. Segundo o subtópico, o esvaziamento. Ele não considerou a sua igualdade com Deus como algo a ser retido para próprio proveito. Mas ele esvaziou a si mesmo. Apesar de toda a sua divindade, apesar de toda a sua glória, de toda a sua intimidade para com Deus, ele esvaziou a si mesmo. Isso não significa que ele deixou de ser Deus, mas que tomou a forma de escravo e ocultou toda a sua glória sobre o véu da carne humana. Ao vir a esse mundo, ele não deixou de ser Deus, mas ele esvaziou da sua glória e se fez homem. Em 2 Coríntios vai nos falar um pouquinho mais a respeito disso. Em 2 Coríntios 8, no verso 9, vamos falar assim: como está escrito, deu aos pobres a sua justiça, deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre. Calma que eu estou lendo errado. 2 Coríntios 8, 9, eu estava lendo 9, perdão. 8, 9. Aqui, agora sim. Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Ele se fez pobre, ele se esvaziou, para que nós pudéssemos receber a salvação e, consequentemente, a vida eterna. Isso é maravilhoso. A verdadeira sabedoria começa no conhecimento de Deus e de nós mesmos. Na tua luz eu vejo a luz, e quanto mais da luz eu vejo, mais das trevas que há dentro de mim eu enxergo mais. Por isso que grandes homens da fé que vemos na Bíblia, quando eles têm uma revelação elevada a respeito de Cristo, eles olham para si mesmos e veem o quão podre eles são. Isaías vai falar: eu sou um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de lábios impuros. E quantos outros, quando veem a realidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se isso não nos trouxer um arrependimento genuíno, a cabeça no pó e um arrependimento genuíno, algo está muito errado em nossas vidas. Se conhecermos mais e mais dessa tão preciosa salvação e não nos submetermos ao senhorio de Cristo, algo precisa ser reavaliado em nós. Cristo não está reinando em nossas vidas. E se Cristo não está, o eu está reinando. Se o Rei da Glória se humilhou, quão abominável é o orgulho do nosso coração. É ou não é, irmãos? Quão terrível é o orgulho do nosso coração. A mente de Cristo, ela nos encoraja e nos impulsiona a renunciar o nosso eu, o nosso ego, se humilhar e entregar nossa vida ao seu Senhor. Não podemos conhecer a mente do nosso Salvador sem que haja arrependimento, sem que haja humilhação, sem que haja submissão ao Senhor de Cristo. Não existe vida cristã sem devoção. E devoção é entrega. Assim como renúncia. Renunciar o eu. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O negar a nós mesmos dói. Dói. É o sofrimento que nós temos a responsabilidade de passar por ele, para que Cristo seja formado em nós.
mas nossa mente anda tão vazia, ou melhor, tão ocupada de coisas terrenas, que esquecemos de viver uma vida celestial, de renunciar o nosso eu, as nossas vontades, para viver a serviço do nosso Senhor glorioso. Irmãos, o segundo ponto está no verso 8. O segundo ponto está no verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, tem uma consideração muito legal a respeito desses versos, que se nós formos pontuar, alguns escritores chamam esse texto de as sete quedas de Cristo, porque a gente vai vendo que essa humilhação ela é gradativa, e ele vai se humilhando cada vez mais até a morte de cruz. E não é qualquer morte, é a morte que só os malditos, só os piores dos piores que sofriam aquela morte. Não era qualquer morte. Então a gente vê aqui as 7 quedas de Cristo. Ele se esvaziou, se encarnou, ele se tornou servo, se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui, se nós pontuarmos, vai dar bonitinho, as 7 quedas de Cristo. Depois os irmãos leiam com atenção. Mas aqui, o verso 8, ele vai falar o quê? Qual que é o subtópico aqui para nós? O sacrifício vicário, obediência até a morte de cruz. O verso 8 vai nos mostrar quão grande é o amor do nosso Senhor. E quão maravilhoso é o nosso Salvador, que suportou a morte mais terrível de todas, para cumprir a vontade do Pai e nos salvar, nos justificar. A humilhação progressiva, sendo reconhecida em figura humana, Cristo humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte de cruz, a forma mais vergonhosa e cruel de execução. Vamos lá para Gálatas. É importante a gente ter essa dimensão. Texto muito conhecido, mas é muito importante nós termos essa dimensão. Gálatas 3, verso 13, vai nos falar assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeira. Pendurado no madeiro é pendurado na cruz. A Bíblia diz que maldito era todo aquele que foi pendurado no madeiro. E Ele se fez maldito por nós. Esse é o tamanho do nosso Senhor. A expiação substitutiva, outro subtópico. Na cruz, Cristo cumpriu a lei que nós quebramos e suportou a ira de Deus que nos era devida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Nós pecamos. A Bíblia diz que assim como um homem pecou, todos pecaram. Nós somos pecadores e merecíamos a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. É a vida em abundância. E esse Cristo, naquela cruz, Ele suportou a ira divina por nós. Ele morreu para os nossos pecados. Ele nos substituiu. Ele remiu os nossos pecados. E como num tribunal, Deus, como justo juiz, Ele não poderia fazer do culpado inocente, poderia? Ele ia ferir uma das suas principais características, que é o justo. E como então um justo poderia fazer
de pecadores inocentes. Esse justo dá o seu próprio filho. E nesse tribunal, toda a sentença que tinha sido colocada em nós, justamente, é colocada no seu Filho amado. E esse Filho amado recebe a condenação por nós, que é a morte de cruz. E em troca, além de nos libertar do salário do pecado, que é a morte, Ele nos dá o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E Ele faz o seu Pai ser justo perante o tribunal. Deus não poderia salvar pecadores impuros como nós e manter a sua justiça sem que houvesse um intermediário, sem que houvesse um intercessor. E Ele escolheu o seu Filho amado Jesus para receber essa punição por nós. Isaías 53, acabei de falar nele, mas nós vamos ler só o verso 5. Vale a pena os irmãos lerem inteiro. Em Isaías 53, o verso 5, vamos falar assim: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é tremendo. E lá em Romanos também, Romanos 3. Romanos 3, os versos 25 e 26, vai nos dizer assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, e tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui nós estamos falando em termos judiciais. E aqui nos é colocado Deus, o justo juiz, e o justificador, que é Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Seu sacrifício no Calvário foi vicário, ou seja, em nosso lugar, e totalmente eficaz para a justificação dos santos, para a justificação dos eleitos, dos escolhidos por Deus. Irmãos, o sacrifício de Cristo ele é totalmente eficaz. Nós não precisamos de Cristo e mais alguma coisa. Nós não precisamos de Cristo e de qualquer outra forma para chegarmos a Deus, porque não existe. A Bíblia vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E naquela cruz, quando Ele foi imolado, o véu se rasgou e nós tivemos livre acesso a Deus através dele. E Ele morreu de uma vez por todas. No Antigo Testamento, na velha sabedoria, nós temos tipos de Cristo. E os sacrifícios eram um tipo de Cristo, mas aqueles sacrifícios eles eram temporais. Eles tinham um tempo determinado. O cordeiro que era imolado, o animal imolado para a remissão do pecado do povo, ele tinha que ser feito anualmente, tinha que ser repetido, porque aquilo era uma sombra da realidade que nós temos em Cristo Jesus. Ele morreu de uma vez por todas e o seu sacrifício é plenamente, totalmente eficaz para salvar a humanidade. Nós não precisamos de mais nada. E o olhar fixo na cruz é o remédio, o único remédio contra o pecado. A obediência de Cristo deve ser a medida da nossa obediência, assim como Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Nós, como seus filhos,
devemos obedecer e mortificar nosso eu, dia após dia, negando a si mesmo, para vivermos para Cristo, para adquirirmos, através de uma união com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais e mais do seu sentimento, mais e mais da sua mente, e isso se transformar em vida prática, em vida eficaz, em uma vida que glorifique ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a Deus, nosso Pai. Não buscamos o sofrimento por si só. E não devemos buscar por si só, sofrer por sofrer, não. Mas devemos estar dispostos que o Espírito Santo vai nos capacitar. Mas nós devemos pôr no nosso coração a viver uma vida que agrade ao nosso Senhor. A adquirir mais e mais a mente de Cristo. Mas devemos estar dispostos a cruzar qualquer negação do eu para servir a Deus e ao próximo. A disposição do nosso coração. É isso que Deus quer de nós. Que a gente coloque o nosso coração. Coloque no nosso coração a vontade de servir ao Senhor em qualquer circunstância. Assim como Josué, com o povo debandando, meu pai estava falando das responsabilidades dos pais. Aquele servo de Deus, ele vai virar e vai falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Independente da circunstância, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso requer humilhação, isso requer sacrifício, isso requer uma vida prostrada aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o último tópico, verso 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse mesmo Deus que se humilhou, que se encarnou, viveu como servo, se humilhou, morreu e morreu a morte de cruz. Esse mesmo Deus, o Deus Filho, foi exaltado por Deus Pai sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse é o nosso Senhor, que hoje está à destra de Deus Pai como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Por quê? Porque Ele viveu como um homem e Ele sofreu em tudo e foi tentado em tudo. E Ele sabe o que é padecer. Por isso Ele intercede por nós. Nós temos um Deus homem dos céus, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Isso é maravilhoso. Nós temos a exaltação soberana de Cristo, o nome que está acima de todo nome. A resposta do Pai, pela sua perfeita obediência e sacrifício, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Vamos lá em Hebreus 1. Hebreus 1, o verso 3. Ele vai falar assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui está dando para nós que Ele é o esplendor de toda a glória, a expressão exata do seu ser. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se humilhou, mas foi exaltado e está à destra de Deus Pai. Essa foi a resposta de Deus à obediência do seu Filho. E Deus é tão
tão maravilhoso que, se o obedecemos, Ele nos capacita, Ele nos fortalece e Ele nos abençoa, independente da situação, independente da circunstância. A soberania universal, diante de Jesus, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A soberania de Cristo traz conforto e encorajamento para a igreja. Porque nós podemos porque nós temos a âncora segura das nossas almas, que é Cristo Jesus. E nós sabemos, ou deveríamos saber, que o nosso Redentor, Ele reina sobre todas as coisas. E que a nossa submissão a Ele não deve ser um dever, uma lei, uma imposição, mas a nossa maior alegria e segurança diante das tribulações do mundo. Em que temos apoiado as nossas alegrias? Ou em quem temos apoiado as nossas dificuldades? A verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro descanso só tem aquele que vive em união com Cristo, aquele que conhece a mente de Cristo. Irmãos, concluímos então que podemos concluir no estudo de hoje, nessa pequena fração de um texto tão maravilhoso para nós, que a doutrina da humilhação e exaltação de Cristo não é apenas para uma contemplação teológica, para desenvolver o conhecimento, uma eloquência, não, mas para a transformação de vida. Se fomos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, devemos manifestar no dia a dia o mesmo sentimento que houve nele. A verdadeira humildade não vem de olhar para si mesmo, tentando ser humilde, mas de olhar para a cruz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Porque se olharmos para nós mesmos ou para qualquer outra coisa, nós vamos nos desesperar. E assim, olhando para a cruz, gradativamente, vamos viver cada dia mais, em cada área da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, vamos viver mais e mais sob a autoridade daquele a quem todo joelho se dobrará. Amém, irmãos? Graças e paz a todos.